A. O ato de opinar na consciência imediata. A consciência, enquanto relação a si, contém somente as categorias que pertencem ao eu abstrato, ao pensamento formal e que, em verdade, são as determinações do objeto. A consciência sensível conhece esse objeto como um ente público, uma coisa pública existindo, mas um ente público singular. A consciência sensível ou a certeza sensível é aberta e acolhe toda a realidade que a rodeia. Ela recebe tudo como seu conteúdo, e por isso que Hegel diz que ela é a mais rica em conteúdo, mas ao mesmo tempo a mais pobre em pensamento, pois lhe falta a forma. A consciência sensível é a mais rica em conteúdo porque é constituída de determinações dependendo do sentimento do público. Os sentimentos são matérias para a consciência, tais como uma substância que a alma na esfera antropológica experimenta como os sentimentos e os hábitos públicos de um povo. Quanto a alma se reflete nela, então esta é o eu. E a consciência sensível que se torna capaz de sentir-se e sentir o material público, os sentimentos e os hábitos públicos. Ora, a consciência nesse momento sente que ela é um eu e determina o material público como qualquer coisa de separado dela, isto é, como uma determinação que tem um ser público. Então, eu determino o objeto da consciência sensível, eu determino o objeto público como um objeto que se situa no exterior da consciência, um objeto público que é simplesmente sentido como singular no espaço e no tempo, isto é, um aqui e um agora público que me são exteriores. Assim, é importante observar que a consciência sensível é diferente da consciência que percebe e da consciência, dependendo do entendimento, não simplesmente porque o objeto chegue a mim por intermédio dos sentidos, mas a diferença determinante é que o objeto, que pode ser tanto um objeto exterior público como um objeto interior privado, é um objeto que tem uma única determinação do pensamento, a determinação de que ele existe. Este ente é como exterior, como um outro subsistindo por si que me faz face. Qualquer coisa de refletido em si, qualquer coisa do singular que me faz face enquanto eu sou singular e imediato. O conteúdo particular do público é qualquer coisa de sensível que desaparece. Ao contrário, a forma própria do sensível é a existência exterior do ente público. Ele permanece disperso no espaço e no tempo e é tomado pela intuição. Para a consciência sensível, o conteúdo particular múltiplo das sensações é reunido no ente público fora do sujeito e conhecido como imediato e singular. Este objeto público aparece na minha consciência e depois desaparece fora dela. A consciência, o sendo como um dado exterior, mas ela não sabe de onde ele provém, nem qual é a sua natureza, nem se ele é verdadeiro. Por conseguinte, a consciência imediata, o sensível em relação ao conteúdo em si, em e por si universal do público, o direito, a ordem, ética e religião é uma forma inadequada, pois ela corrompe a forma necessária, eterna, infinita, interior, toma uma figura finita, isolada, singular e exterior. A consciência singular é capaz somente de sentir, por exemplo, qualquer propriedade do Estado. Ela emite opiniões subjetivas em relação ao público. A consciência sensível, a certeza de exprimir no ato de opinar. Vejamos seus momentos e suas experiências. A. Primeira experiência, o subjetivismo do saber. A consciência externa do objeto como o essencial e o eu como o inessencial. O objeto público existe, é o verdadeiro e a essência. É preciso, portanto, apreender esse objeto público segundo a forma sob a qual a certeza sensível o conhece. A certeza sensível considera o objeto como um isso, que se apresenta sob uma dupla forma, o agora e o aqui. O que é o agora? Agora é 1806, mas mais tarde é 1807. O aqui é Iena, mas depois o isso é Bamberg. A experiência que faz a consciência é o agora e o isso. São conservados e ao mesmo tempo negados. Uma passagem se opera do singular ao universal, pois o agora é o ano de 1806 e o ano 1807, ao mesmo tempo, nenhum dos dois. O isso aparece como conservado e negado e elevado da particularidade à universalidade. Um tal simples que é pela negação, nem isso nem aquilo. Um não isso é igualmente indiferente a ser isso que é aquilo.
Nós o nomeamos um universal. O universal é, portanto, de fato verdadeiro da certeza sensível. Essa afirmação do universal se localiza já no nível da linguagem, que depende da mediação, enquanto a opinião permanece ainda prisioneira de uma certeza singular. Para a opinião, o isso público persiste como um agora e um isso indiferente, pois ela não é capaz de se mediatizar ou de se universalizar. É o resultado desta primeira experiência, é uma inversão, pois o objeto se torna o inessencial e o eu o essencial, contendo o universal. B. Segunda experiência, o eu imediato. A certeza sensível relaciona-se ao sujeito ou ao eu. A experiência do eu segue aqui o mesmo movimento que a precedente, e ela não desenvolve a universalidade do eu. O agora é 1807, porque o eu experimenta como tal. O isso é Bomberg, porque o eu o vê. As duas verdades têm a mesma autenticação, isto é, o imediato ao ver e a singularidade e a asserção no eu. O agora e o isso desaparecem um no outro, mas o eu permanece o mesmo, isto é, como o universal que mediatiza o isso enquanto o agora e o aqui. Eu posso opinar sobre o eu singular, mas não posso dizer sobre o que eu opino, porque quando eu digo este aqui, este agora, o esse singular, eu digo todos os issos, todos os aquilo, aqui, agora singulares. O eu singular diz o eu universal, mas a opinião não é capaz de dizer universal, pois ela opina somente sobre o imediato. 3. Terceira experiência, a certeza sensível como totalidade imediata. A essencialidade não está nem no objeto, nem no eu. O ato de opinar é inessencial, pois o objeto e o eu são dois universais nos quais o agora e o isso da opinião nem são nem permanecem. Eles aparecem no ato de opinar. A certeza total tenta manter o objeto e o eu imediatos, além da sua oposição, mas de fato, essa relação imediata é um processo ou um movimento que passa pelo ato de indicar. O indicar é, então, o movimento que anuncia isso que o agora é de verdade, a saber, um resultado ou uma multiplicidade de agora reunidos. E o indicar é experimentar que agora é um universal. O agora e o isso são, portanto, na verdade, já um reflexo em si, que será objeto da consciência perceptiva. O saber imediato no ato de identificar passa no momento em que a opinião, a começar do aqui, chega através de muitos aqui, a um aqui universal. Da mesma maneira que o ano é uma multiplicidade de dias. Hegel conclui que essa dialética da certeza sensível, dizendo que ela é a história simples do movimento e da experiência da consciência. A certeza sensível fixa-se em sua imediação inicialmente como objeto, depois como sujeito. Agora, ela constata que deste ir e voltar, ela é movimento. E o resultado dessa dialética é a história da certeza sensível. A consciência sente a realidade do seu povo e o que são os costumes, os hábitos mais imediatos. A consciência simplesmente o sente como sentimento naturais e se reconhece como um movimento. A opinião expressa o mundo que lhe é um objeto de modo imediato, pois é a consciência que está nascendo no interior do seu povo. A consciência começa a conhecer a vida do seu povo e ela situa-se no tempo e no espaço geográfico. A opinião do indivíduo toma um objeto que é a vida da comunidade, como um agora situado no um aqui, localizando no espaço. O indivíduo está aberto a toda a realidade ao redor, e isso é a universalidade sensível que é o público ou o povo do qual ela faz parte. A experiência da consciência sensível é um movimento dialético entre o eu e o objeto. O ato de opinar da consciência realiza sua primeira experiência em relação ao objeto público como qualquer coisa de essencial. A opinião considera inicialmente o objeto como verdadeiro, sendo o espírito público como o essencial. Mas depois a consciência inverte sua opinião e coloca na mesma o essencial ou o saber verdadeiro. Nessa experiência, o ato de opinar balança seja em direção ao objeto, seja em direção ao sujeito. A opinião é de fato o movimento de ir-voltar, que se fixa somente no imediato e no singular.
O ato de opinar experimenta o objeto público como um singular e não como um universal. O ato de opinar e o ato da linguagem têm o mesmo objeto público, mas o primeiro apreende enquanto singular e individual, e o segundo como universal. A opinião dirige-se ao imediato, que é inacessível à linguagem. A linguagem indica já o universal e, quando a consciência toma o objeto desse modo, ele não é mais o saber imediato, mas o ato de percepção.